que é que a gente vai trabalhar com hoje? A álgebra, mas a álgebra é contextualizada, certo? Na verdade, a ideia de linguagem algébrica é eu ler o que está escrito ali com palavras, certo? Uma frase, e escrever aquilo ali em forma de uma expressão algébrica, ou até mesmo chegando a uma equação, que é o que nós conhecemos como equacionar, né? E essa é a dificuldade na maior parte dos alunos que vão prestar algum concurso ou vestibular, vão fazer alguma prova de seleção e encontram dificuldade na hora de ler um problema e equacionar, escrever ali a equação. Então é o que a gente vai praticar hoje aqui, certo? Vamos fazer a introdução da aula. Sejam todos bem-vindos e vamos começar aqui agora o aulão de matemática. Aulão, né? É porque é que eu estou reunindo todos os nonos anos aí da tarde. Também tem alunos do nono ano da manhã aqui, né? E também tem alunos do nono ano de outras escolas aí que foram convidados. Então, tá, né? Tem um grupo bom hoje aqui para participar. Foco nono ano, claro. Foco para as provas de seleção que você vai fazer aí. Estamos aqui para fazer com bastante calma, para que você entenda tudo que está aqui, tá? Essa pessoa aí da foto sou eu, tá? Ali está mais preto, aqui está mais branco, né? É uns efeitos aí, algumas mudanças que vamos fazer. Mas vamos lá. Vamos começar com a linguagem algébrica. Então, acompanha aí na tela alguns problemas que nós vamos representar aí e utilizar a linguagem algébrica, tá, gente? Bastante atenção aí, por favor. Ó, começamos aí o seguinte: represente com uma expressão algébrica. Tudo bem? Ele quer que você coloque ali o triplo de um número. Aí você pergunta: sim, mas que número, professor? Pronto. O número ele é desconhecido, ele não disse qual é o número, então eu estou trabalhando com a álgebra, valor desconhecido. Vamos fazer o seguinte: como ele pede o triplo de um número, eu vou considerar aqui no início, certo? Que esse número é o x, o mais famoso de todos. Quando a gente quer representar algo desconhecido, a gente usa o x, o x, certo? Então, vamos chamar x sendo esse número, tudo bem? Então, o número é x, e aí, letra A, ele pede o triplo de um número. Se o número é x, como é que eu vou representar o triplo desse número? 3 vezes o número. X. Exato. Então, o triplo do número vai ser o quê? 3 vezes o x. Que aí só basta colocar 3x, não precisa colocar o vezes, né? Então, eu represento o triplo desse número por 3x. Legal? Aí a letra B, o quíntuplo de um número. Ora, se o número é x, então o quíntuplo, 5 vezes. 5 vezes x seria 5x. Ah, professor, tá tranquilo. Que bom, né? Que bom que tá tranquilo. Vamos para a letra C. A metade de um número. Quando eu quero a metade de algo, o que é que eu faço? Divido por 2. É ou não é? Você quer a metade de 10? Divide por 2, 5. Você quer a metade de 20? Divide por 2, 10. Então, se eu quero a metade de um número, e o número está representado por x, então eu vou pegar x e dividir por 2. Só que eu não vou representar x dividido por 2, eu vou colocar x sobre 2, porque isso aqui representa para mim uma razão de x e 2, ou seja, uma divisão, tá? Então, se eu quero dividir aqui o número, você sabe que eu posso colocar, escrever assim em forma de fração, né? Então, x dividido por 2, x sobre 2. A letra D, a quarta parte de um número. Ora, se a metade eu divido por 2, a quarta parte de algo eu vou dividir por quanto? Por quanto? Por 4, né? Se a metade de um número eu divido por 2, se eu quero a quarta parte de um número, eu divido por 4. Então, eu escrevo o número sobre 4. E aí eu represento a quarta parte de um número.
Ah, professor, então quer dizer, se fosse a terça parte, eu dividiria x por 3, x sobre 3? Exatamente. Tudo bem? 2/5 de um número. 2/5 de um número, esse di, gente, não esquece, tá? Ó, ele tem um efeito de multiplicação. Vou até retomar aqui na letra A, por exemplo, a gente fez o triplo de um número. Então, 3 vezes o número. Entendeu? Ó, o triplo não foi 3 de vezes o número x. 3 vezes x. Entendeu? Ó, o quíntuplo de um número. Aí, quíntuplo, 5 de. Tem o efeito de vezes o número x. 5 vezes o x. Certo? 5x. A metade de um número. Esse aqui, a metade, eu também poderia interpretar assim, ó. 1/2. A metade, né? 1/2. 1/2 de, que é vezes, o número x. 1/2 vezes x, o 1 multiplica com o x, aí fica x sobre 2. Legal? Então, esse efeito aí também você vai ter. Ó, aqui agora, como eu fiz, a quarta parte. A quarta parte é 1/4. 1/4 de quê? De, então, vezes quem? O número. 1/4 de x, eu multiplico o numerador com o numerador, 1 vezes x dá x, fica x sobre 4, tá? Aqui. Por que eu fiz isso? Para você entender aqui agora. 2 o quê? Quintos. O que é 2/5? 2 sobre 5. Legal? 2/5 de, vou multiplicar. O quê? O número x. Então, fica 2/5 vezes x. Eu vou escrever o que aqui, ó? 2/5 x. Certo? Não precisa colocar o sinal de vezes quando você está multiplicando o número por uma letra, né? Não é obrigado a colocar o sinal de vezes. Se eu quiser, eu também posso deixar esse 2 com o x em cima. Ou seja, eu posso escrever assim, ó, 2x e tudo sobre 5, certo? Porque 2/5 vezes x, eu vou multiplicar 2 com x, né? Então, pode escrever assim também, 2x sobre 5 é a mesma coisa, certo? A representação aqui é a mesma, assim ou assim. Representa 2/5 de um número. Tudo bem? Vamos esquentar só um pouquinho. Posso? Vamos esquentar agora um pouquinho. Vamos embora. Represente com uma expressão algébrica ainda, dando continuidade, tá? Ali eu parei na letra E, ó, e agora vamos para a letra F. A diferença entre um número e a sua terça parte. Gente, preste atenção, tá? Estamos chamando o número de quê? De x, não é isso? Olha, volta lá. Estamos representando o número o x. Nesse aqui agora, ele quer que você represente a diferença entre o número e sua terça parte. Veja só, vamos bem devagar. A diferença é o resultado de uma subtração. Não é isso? A diferença, né? A soma é da adição, né? A soma de dois números é adição. A diferença de dois números, subtração. A diferença entre quê? A diferença entre um número, ó, a diferença entre um número, que eu vou representar por x, certo? E sua terça parte. Acabamos de ver aqui, ó, que como é que eu represento a terça parte de um número. Olha aqui, gente. Quer dizer, na verdade, não pedi terça parte, mas eu pedi a metade e a quarta parte, né? Olha aqui. Na letra C, a metade eu peguei x sobre 2 e a quarta parte eu dividi x por 4. Aí eu comentei com vocês, se fosse a terça parte, x sobre 3. Então, o que está acontecendo aqui? Ele quer, ó, sua terça parte. Sua está se referindo a um número. Ele está se referindo a um número. Sua terça parte. Então, o número x dividido por 3. Sim, mas como é que eu represento? Como eu falei, diferença, eu vou fazer subtração. Certo? Subtração.
Então, eu vou ter o que aqui, ó, representando aqui, tá? Lá vai. Vou colocar aqui a resposta da F. A diferença entre o número x menos a sua terça parte. Essa é a diferença. X sobre 3. Então, está representado aqui, ó, a diferença entre o número e a sua terça parte. Alguma dúvida? Letra G. A soma... Ó, agora é a soma. A soma. Então, vai ter adição. A diferença, subtração. A soma, adição. Produto, multiplicação. Tudo bem? Aí, quociente ou razão, aí eu uso divisão. Mas vamos lá. A soma de quê? Do dobro de um número. Ora, como é que eu represento o dobro de um número? Acabamos de ver que o triplo de um número é 3 vezes x, o quíntuplo é 5 vezes x, então o dobro de um número vai ser o quê? 2 vezes x, 2x, exatamente. Perfeito. A soma do dobro de um número com sua metade. Como é que eu represento a metade do número? Sua metade. X sobre 2. Sobre 2. Perfeito. Aí, como é que eu represento, então, a soma? Vamos colocar aqui. Letra G vai ficar assim, ó. 2x mais x sobre 2. 2x mais x sobre 2. Show! É isso aí. Perfeito. Tranquilo, né? E agora, só mais um pouquinho. A soma de 3 números consecutivos. Veja só. Tem gente que não sabe como representar 3 números consecutivos. Então, fica ligado agora, certo? Preste atenção. Já falei para vocês, a gente já falou em uma outra aula, que quando eu desconheço os números, eu posso representar algebricamente 3 números consecutivos, adicionando 1 a cada número. Por exemplo, vou escrever 3 números consecutivos qualquer aqui, tá? Ó, presta atenção. 3, 4 e 5. Olha, os números pitagóricos, né? 3, 4, 5. Bom, você percebe o quê? Que de 3 para 4 aumenta 1, não é isso? Ó, aumenta 1. E comparando o 5 com o 3, aumentou quanto de 3 até 5? Aumenta 2. 2. Concorda comigo ou não? Não é isso? Sim. Aumenta Com certeza. 2. Então vamos lá. De 3 para 4, de 3 para o próximo número que vem depois dele, aumenta 1. E em relação ao primeiro, ao último, aumenta 2. Então, 3 números consecutivos é esse, é um que vem após o outro. Por exemplo, coloquei aí 3, 4, 5. Aí de 3 para 4 aumenta 1. E de 3 para o terceiro número aumenta 2. 3 para 5 aumenta 2. Aí por que o senhor está fazendo isso? Porque é o seguinte, se o primeiro número for x, olha lá, aqui embaixo, se o primeiro número for x, quem é o segundo? 2 mais x. Ou 1 mais x. 1 mais x. Por quê? E mais um. O segundo vai ser o primeiro mais 1. Não é isso que a gente está entendendo aqui? Ó. Volta lá para cima, volta para cá. Veja se não é. O primeiro aqui foi 3. Quem seria o segundo? 3 mais 1. Que é o quê? O 4. Não é não? E quem seria o terceiro? 3, que é o primeiro, mais 2. Que é o que dá o quê? O 5. Não é isso? Sim ou não? Isso. Então, é esse raciocínio que eu quero que você tenha. Se o primeiro é x, então o segundo é x mais 1. E o terceiro vai ser x mais 2. 2. Perfeito. E aí eu tenho 3 números consecutivos. A questão é que você represente a soma desses 3 números consecutivos. Então é só somar isso aqui, certo? Eu vou pegar esse daqui, ó, mais esse daqui. Tudo bem? E aí, se eu quiser aqui simplificar essa expressão, dá, ó, porque x mais x dá quanto x? 3x. E aqui, ó, mais 1 com mais 2, eu tenho 3. E aqui está representado, tá? Mas veja, já estava representada ali quando eu fiz isso aqui, tá? A soma de 3 números consecutivos.
Tudo bem? Já pode representar dessa forma aqui. Não é obrigado a simplificar a expressão feita eu fiz aqui, não. Se você quiser deixar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou apagando aqui o 1, né? Pronto. Se você quiser representar assim, já está representado a soma de 3 números consecutivos. Tudo bem? Aí agora, ó, a soma de 3 números pares e consecutivos. Isso aqui é chatinho. Presta atenção, rapaz. Esse daí tem que saber fazer. Porque, vê só. Como é que eu represento um número par? Chama ele de x. Sim, mas esse x pode ser um número ímpar. Não é? Eu tenho que garantir que aquele número sempre seja par. E aí o segredo para eu representar um número par, gente, é representar ele por 2x. Então, se eu quero representar um número par, eu represento ele por 2x. Oxe, por que, professor? Me diga aí, professor, por que eu tenho que representar por 2x? Porque, veja só, independente de quem for x, quando multiplica por 2, fica par. Concorda comigo ou não? Se x ali for um número ímpar, 3. Se x for 3, 3 vezes 2 dá quanto? 6, um número par. E se ele for par, 4. 4 vezes 2, 8. Continua par. Então, veja, se eu quero representar um número par, eu represento esse número por 2x. Certo? Muita gente acha que, na verdade, era para somar 1. Mas somar 1 não quer dizer nada, porque x mais 1. Se x for 2, 2 mais 1, 3. Não dá par, dá ímpar, né? Se x for ímpar, aí vai dar par. Mas, né? No caso, x mais 1. Se for 3 mais 1, 4. Fica par. Mas não garante sempre dar. O 2x não, ele garante que sempre vai dar par, né? Então, eu represento o número par por 2x. Aí ele diz assim, a soma de 3 números pares consecutivos. Vamos lá, preste atenção. O primeiro número seria 2x, concorda comigo? O primeiro número seria 2x. Quem seria o segundo? E aí? Vou deixar com vocês. Quem seria o segundo número par? 4. São 3 números pares consecutivos. 3. Eu acho que seria 2x mais 2. 4x. Perfeito. 2x mais 2. Lindo. É isso aí. Perfeito. Professor, por que não é 2x mais 1? Feito foi na letra H. Porque se você fizer 2x mais 1, vai ser ímpar. 2x não é par? Se você adicionar mais 1, ele vira ímpar. Não é não? Concorda comigo? Se você pega o número par e adiciona 1, ele vira ímpar. Então, se eu quero garantir que ele continue par, o primeiro número vai ser 2x, o segundo vai ser 2x mais 2, e o terceiro vai ser 2x mais 4. Mais 4. 4. Perfeito. Tem que ir de 2 em Só uma 2, dúvida, tá entendendo? professor. Porque você está pulando os ímpares. E aí, pronto. Esse é o nível top que a gente chegou aí. E aí, como ele Só quer uma a dúvida, soma, professor. né? Diga. Precisa colocar parênteses ou não? Então, boa pergunta. Precisa colocar parênteses? Seria o certo, né? Mas, como eu estou somando, observa, ó, como eu vou somar, ele está pedindo a soma desses 3 números, a imagem na frente do parênteses, ele não tem efeito nenhum, né? Então, acaba ficando sem parênteses no final. Você pode eliminar esses parênteses e ficar apenas com 2x mais 2x mais 2 mais 2x mais 4. Entendeu? Pode finalizar assim. Ou seja, a necessidade aí do parêntese não é tão grande porque eu estou efetuando aí uma adição. É uma soma. Tudo bem? Agora, quando eu coloco parênteses, fica bem separadinho, né? Mas aí não há necessidade do parênteses porque é uma soma. Ok? Gente, vê só uma pergunta. Deixa eu ver se alguém aí pega a ideia.
Se eu represento um número par por 2x, como é que eu representaria um número ímpar? Acho que é só X, não? Ou também X não faz sentido, só um X. 3. Se eu Acho deixar que um só um x, é x, né? X Presta mais atenção, presta 1, atenção. 2X mais 1. Se eu deixar só um x, rapidão. X. Se eu deixar só um x, vai ser x. E aí não deixa nenhuma limitação, porque x pode ser qualquer número. Então ele pode ser um número par ou um número ímpar, não tem como. Eu tenho que garantir que o valor que x assumir, ó, o Fernando Salles colocou correto aí. É isso aí. É o 2x mais 1. Eu não sei se vocês tinham percebido, eu tinha ficado aí, né? Quando eu disse, se eu pegar 2x e adicionar 1, vira ímpar. Eu não sei quem lembra quando eu falei isso. Então, exatamente. Quando eu quero representar um número ímpar, eu faço ele ficar par e adiciono 1. Ou seja, 2x par mais 1. Aí ele vira ímpar. Então, qualquer valor que você colocar para x, sempre aquilo vai dar ímpar. Entendeu? É o caso aqui, ó. Um número par, você está garantindo que ele sempre vai ser par, por quê? Porque você está representando ele por 2x, olha aí na tela. Então, qualquer valor que você colocar para x ali, 2x vai garantir que isso sempre fique par. Concorda comigo? Se tu colocar x sendo o número 3, 3 vezes 2, 6, fica par. Se você colocar x sendo o número 5, 5 vezes 2, 10, fica par. Se você colocar x sendo o número par, tipo 8, 8 vezes 2, 16, fica par. Tudo bem? Agora, um número ímpar, não é o caso aqui, tá? Mas se você tiver uma questão que ele pedir para representar um número ímpar, deixa eu registrar isso aqui, certo? Aí você faz com 2x, seria o par, né? 2x representa o número par, e adiciona 1. Ou tira 1. Legal? Ou tira 1. Particularmente, prefiro adicionar 1, né? Até para a gente não correr risco de acontecer aí alguma situação com números inteiros negativos, se caso eu estou trabalhando com natural. Então, vamos garantir assim, ó, número ímpar, pega 2x, que é o número par, e adiciona 1, aí ele fica ímpar. Né? Perfeito? Bom, essa é a ideia de linguagem algébrica. Veja o que foi que eu fiz. Eu peguei algumas frases e escrevi ela em forma de expressão algébrica, considerando aí um valor desconhecido que era um número. Tudo bem? O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos resolver questões. Mas aí, aqui eu estava só representando e agora nós vamos resolver questões que vão cair em equações. E aí vamos trabalhar equações de primeiro grau. Agora eu queria incentivar vocês a assistirem o primeiro vídeo de equação de primeiro grau. Essa parte de linguagem algébrica é equação de primeiro grau. Foram essas questões que vão aparecer na tela aí que eu resolvi no outro. Ó. Cadê? Foi aqui, ó. Foi esse vídeo aí. Ele está no YouTube lá, certo? Foram problemas envolvendo e a gente resolveu esses problemas assim, ó. O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Qual é esse número? Então está bem representadinho assim. A gente fez exatamente assim. É assim que eu vou fazer hoje também, tá? Só que com outras questões, ó. Essa questão também já foi resolvida. O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 600. Qual é esse número? Que número eu sou? O dobro de meu antecessor menos 3 é igual a 25. Essa daí muito legal. Antecessor e sucessor de um número, né? Se o número é x, o antecessor a ele seria x menos 1. E o sucessor a esse número x seria x mais 1. Tá lá também, tá? Você encontra nesse vídeo. A soma de dois números consecutivos é 31. Quais são esses números? Olha aí, ó, 3 números consecutivos. Na verdade, 2, né? Aí eu coloquei x e x mais 1. Também já está resolvido em outro vídeo que eu já compartilhei. Aí, ó, a soma de 3 números pares consecutivos. Olha aí, gente. Olha aí. Uhum. A soma de 3 números pares consecutivos é igual a 78. Determine esses números. Olha aí a questão resolvida. Então, vejam. Essas 5 questões eu resolvi em um outro aulão que eu fiz. Ele já está no meu canal, tá? No YouTube, professor Disseu Melo.
E eu vou pegar e vou compartilhar com vocês no final dessa aula. Eu mando lá pelo WhatsApp nos grupos lá, tá? Peço a dividir também para compartilhar e vocês assistirem essa primeira parte. Então vamos lá, comigo aqui, ó. Primeiro problema envolvendo equação do primeiro grau. Quase saía segundo grau aqui agora. Primeiro grau, tá? Vamos lá. O número somado com sua metade é igual a 45. Qual é esse número? Gente, presta atenção aqui. É uma questão que dá para a gente resolver mentalmente, sem precisar equacionar? É, mas preste bem atenção. Eu não quero resolver mentalmente, porque o objetivo dessa aula aqui é a gente equacionar. Mas, professor, está na cara o número, eu já sei qual é. Eu sei que você já sabe qual é o número. Mas eu preciso mostrar a vocês como é que equaciona. Eu tenho que começar com problemas simples. Concorda comigo ou não? Problemas que dava até para resolver mentalmente, ou já está na cara qual é o número, né? Mas eu preciso começar por esses para a gente poder pegar outros mais trabalhados. Tudo bem? Então, acompanha comigo aí. Um número somado com sua metade é 45. Qual é esse número? Então, veja, primeira coisa, eu preciso representar esse número. E como a gente viu, vamos representar esse número por uma letra, e essa letra é o X, o X, né? Não é obrigado a ser o X não, tá? Pode ser qualquer outra letra, tudo bem? Se você quiser usar N de número, pode ser. Né? N, eu quero chamar o número de N, pode ser, tá? Então, o número, eu quero saber qual é o número. O número, vou representar esse número por quê? Vou representar por X, certo? Então, X é o número. Ele fala assim, ó, um número, que é o X, somado, vai ter mais, né? O número X somado mais, com quem? Com sua metade. Com sua metade. Metade de quem? Do número. Então, veja, como é que eu represento a metade? Vou escrever aqui, ó, metade do número. X sobre 2. X sobre 2, exatamente. A metade de um número, só estou escrevendo aqui para a gente deixar bem claro, X sobre 2. Certo? Tem o microfone ligado aí, gente. Estou ouvindo aqui um sozinho. Pronto, vê. Aí, ó, o número X somado com sua metade, ou seja, X sobre 2, tá? É igual tá igual a quem? 45. Vamos agora escrever a equação. Vamos lá. X mais X sobre 2 igual ao quê? 45. É isso ou não é? Veja, o número, que é X, somado com sua metade, mais X sobre 2, é igual a 45. Qual é esse número? É achar o valor de X aí. Lá vai uma dica. Nunca mais esqueça disso. Quem é meu aluno já pegou essa dica. Se em uma equação você tiver apenas uma fração, ou melhor ainda, um único denominador, tá? Que é o 2. Você está vendo outro denominador aí sem ser o 2? Não, né? Então, Não. se só tem o 2 como denominador, e você quiser se livrar dessa fração, basta multiplicar por 2 toda a equação. Então, preste atenção. Se você só tiver um denominador, o 2. Professor, se tivesse duas frações, não tem problema. Se tivesse duas frações e fosse apenas o denominador 2, também pode fazer isso. Agora, se você tiver denominadores diferentes, aí tem que fazer o MMC, certo? É obrigatório fazer o MMC. Mas se você só tiver um denominador, você pode pegar toda a equação e multiplicar por 2. Ou seja, pegue todos os termos e multiplique por 2. Vamos lá? X aqui, ó, vou multiplicar por 2. Fica como? 2x. Mais. Aqui, vou multiplicar por 2. Vai ficar como? 2 vezes x sobre 2. Sim ou não? E aqui, ó, 45 vezes 2 dá quanto? 90.
Perfeito? Por que o senhor fez isso? Porque agora esse 2 aqui morre com esse 2. Ó. Não está multiplicando o 2 com o x? Então, se o 2 está multiplicando com x, eu posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. Sim ou não? Então, é essa a ideia aí. Se você só tiver um denominador, hein, gente? Se só tiver um denominador. Tudo bem? Lá vai. Então, aqui vai ficar ó, 2x mais x igual a 90. Perfeito? Deixa eu melhorar esse mais aqui, ficou feio. 2x mais x dá quanto? 3x. Puxou para cá. Eu tenho, então, 3x igual a 90. Todo mundo sabe aqui, né? O que é que o 3 está fazendo com x? Multiplicando. Então, eu vou dividir por 3, certo? Vou dividir por 3 o 90 e eu vou ter o quê? 30. Alguma dúvida? Você sabe que muita gente vai dizer assim, o 3 vai para o outro lado dividindo. Isso é uma informalidade, né? 3 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo, 90 dividido por 3, 30. Mas eu também posso usar a ideia correta, na verdade, né? É que eu estou dividindo os dois membros por 3, né? Então, dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3. Aqui dividindo por 3, corta 3 com 3, fica x. E 90 dividido por 3 dá 30. Então, aí x igual a 30. E veja que faz sentido, né? Um número somado com sua metade é 45. Oi? Não, nada não. E veja que faz sentido, né? Um número somado com a sua metade dá 45. Quem é esse número? É o 30 mesmo, porque 30 somado com a metade dele, que é 15, dá 45, né? Então, o número é 30, tá? Então, qual é esse número? Resposta, o número é 30, certo? Podemos passar para a próxima questão tranquilinha aí, né? É isso que eu estou dizendo, veja. Eu estou fazendo outras questões, mas veja que ele está começando de um nível bem básico. Tudo bem? Vamos lá. Próxima. O dobro de um número adicionado à sua terça parte é igual ao número somado com 20. Qual é esse número? Essa daí. Top. Top. Pessoal, preste atenção. Vocês vão sair daqui hoje, se vocês levarem a sério, prestar atenção e depois tentar refazer essas questões, assistir o outro vídeo que eu vou indicar, vocês vão dominar isso aí. Porque é treino. É treino. Quanto mais questões você for fazendo de problemas envolvendo a equação do primeiro grau, vocês vão se acostumando com essa linguagem algébrica e vão aprender a equacionar. Então, veja, vamos bem devagar, novamente. Ele está falando de um número aí. Você já sabe que eu gosto de representar esse número por x. Pode ser qualquer outra letra, já disse, né? Mas eu vou ficar colocando aqui o x, o x. Então, o dobro de um número, vamos lá, x, o número, que ele está falando aí, né? O número, novamente, vamos representar esse número por x. E aí, sempre veja no final o que, é que a questão está pedindo. Veja, ela está pedindo qual é esse número. Então, como ela pede qual é esse número, ela quer o x mesmo. O x que você encontrar já é o número. Tudo bem? Porque você representou o número que ela está pedindo por x. Então, o número é x. Vamos começar. Lá vai. O dobro... Ó, dessa vez eu não vou sair escrevendo tudo, não. Vou colocar no próprio texto, como eu fiz na questão anterior, lá em cima. Vê? Bem devagar, vamos lá. O dobro de um número. Como é que eu represento o dobro de um número? Se o número é x, o dobro de um número eu coloco como? 2x. 2x. Muito bem, meu monitor. Olha só. Então, vamos lá. 2x. Adicionado. Adicionado é o que eu vou fazer? Vai somar. Vou somar. Adicionado. Né? A sua terça parte. A sua terça parte. Ele está se referindo a alguém, né? Quem é esse alguém? A sua. É o O x. x. É o x, o número. Então, a sua terça parte é a terça parte de x. A gente já viu que
a terça parte de x eu represento por quê? X X sobre 3. sobre 3. Olha lá. Coloquei aqui, ó. Então, a terça parte de x é igual... Professor, como é que eu represento igual? Por igual. Igual, você representa por igual. Fácil, né? Então, é igual a um número... Ó, ao número, quem é o número? O x. X. Somado mais... Né não? Com quem? Com 20. 20. Vamos escrever isso? Tá confuso isso que eu estou fazendo no texto ou vocês estão gostando? Eu acho que fica É. bem didático no texto, melhor do que a gente sair escrevendo assim, um número. Aí eu vou escrevendo aqui embaixo, o dobro do número. Eu acho que demora mais. Eu acho que fica mais didático a gente fazer assim, no próprio texto vai escrevendo. Então vamos lá. Vamos agora escrever a equação. O dobro do número, 2x. Adicionado, ó, o dobro de um número, 2x. Adicionado mais, né? A sua terça parte, x sobre 3. É igual, aí bota igual, ao número, que é x, igual ao número x, somado mais, a quem? Com 20. Montei a equação. Lindo, beautiful, não é não? Lindo, show. Yeah. Perceba que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na outra questão. Eu tenho uma fração, só uma fração. Logo, eu só tenho um denominador aí. Tem ou não tem um denominador? Então, toda Sim, vez que então, você tiver só um denominador, você pode pegar a equação e multiplicar tudo por... Aí vai... dois Denominador 3. Multiplico tudo por 3, então. por 3. É ou não é? Você sempre multiplica pelo valor do denominador. Lembrando que se só tiver um denominador, se tiverem dois denominadores diferentes, tem que fazer MMC. Professor, faça aí com denominadores diferentes. Vai chegar a hora. Calma. Aqui, só com esse. Vamos lá. Então, vou multiplicar aqui agora tudo por 3. Toda a equação por 3. Todos os termos da equação por 3. Certo? Então, você vai pegar toda essa equação aqui, ó, multiplicar todos os termos por 3. Lá vai. Presta atenção. O 2x aqui, multiplicado por 3, vai virar 6x. Mas, só uma pequena observação. Professor, e se eu quisesse fazer o MMC de tudo? Pode, vai dar a mesma coisa. Tá? Isso aí é uma dica que eu estou dando. Tudo bem? Vai dar a mesma coisa. Bom, multiplicando o 3 aqui, ó. Veja, eu estou multiplicando o 3 por 2x e agora o 3 aqui multiplicado com quem? Com x sobre 3. Tudo bem? A gente já sabe que esse 3 vai morrer com esse 3. Essa é a ideia de estar multiplicando por 3. Eliminar o denominador. Só que o outro lado também vai multiplicar por 3 aqui, hein? Esse x aqui, ó, vezes 3 vai ficar 3x. Bom, e aí ficou como aqui agora? Vamos lá. 6x mais x igual a 3x mais 60, tá? Eu só fiz reescrever aqui porque eu tinha cortado o 3. E agora vamos lá. Eu tenho 6x aqui, que eu vou já aqui somar com esse x, tá? Aqui 6x com x dá 7x. Esse 3x aqui, vou subtrair lá do outro lado, vou ter menos 3x. E aqui 60. Bom, traz para cá. E aí 7x tira 3x dá o quê? 4x. 4x igual a 60. Dividindo aqui por 4, eu vou ter x igual a 15. Perfeito? E aí eu descubro o valor de x e perceba que o valor de x é o que ele quer. Qual é o número, né? Chamei o número de x. Qual é esse número? O número é 15. Certo? Então, resposta, o número é 15. Vou colocar aqui. Beleza? Próxima. A terça parte de um número menos a sua quinta parte resulta em 16. Qual é esse número? Vamos lá, novamente. Existe um número desconhecido aí, ó. Qual é esse número? Vou chamar esse número de x. Então, o número, certo? De novo aqui, ó. O número desconhecido, eu vou representar por x. Vamos lá. A
terça parte de um número. A terça parte de um X sobre número. 3. X sobre 3. Lindo. Perfeito. Beautiful. Certo? Aham. Alguém já colocou aí? Vai ter MMC? Vai sim. Ó, terça parte de um número menos, subtração, hein? Menos o quê? Sua quinta parte. Sua quinta parte, no caso, vai ser o quê? X sobre 5. Sobre 5. Perfeito. Isso resulta igual, né, gente? Resultado igual. Então, aqui vai entrar igual ao quê? 16. Vamos lá, então? Vamos escrever? Escrevendo, então, a equação. Vamos lá. A terça parte do número, x sobre 3. Menos, aqui, ó, menos, sua quinta parte, x sobre 5. Resulta igual a 16. Resulta 16. Bom, montei a equação. É isso. Beleza? Veja o que é já ter habilidade com a linguagem algébrica. A gente já ganha facilidade aí, né? Então vamos lá. Nesse caso, você não tem um único denominador. Você tem dois denominadores diferentes. E agora, professor, multiplica por quem? Nesse caso, eu vou fazer o MMC, certo? E eu gosto, quando é uma equação, né? Isso aí é uma equação. Eu gosto de fazer o MMC em toda a equação, tanto no primeiro membro, como também no segundo membro. Por quê? Fazendo o MMC no primeiro membro e fazendo o MMC no segundo membro, depois eu posso eliminar os denominadores, quando igualar, né? Então, veja, aqui eu tenho denominador 3, denominador 5, e aqui embaixo do 16 eu tenho o denominador o quê? 1, né? Todo mundo sabe que quando não aparece nada, eu posso colocar 1 ali no denominador. O NMC de 3 e 5 é o produto. É só multiplicar 3 com 5. Por quê? Porque 3 e 5 são números primos. E o MMC de números primos é o produto entre eles, certo? Então, veja, se você quer saber qual é o MMC de 3 e 5, já que eles são primos, é só fazer 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Então, vou colocar aqui uma fração ó, bem grande, que eu vou fazer em tudo logo, tá? Primeiro membro todo. E aqui no segundo membro também vou colocar. Denominador 15 nos dois membros, agora para determinar o numerador, eu pego o denominador antigo, o novo, né? Divido pelo antigo e o resultado multiplica pelo de cima, né? Então vamos lá, ó. 15 aqui dividido por 3 aqui dá 5. Aí 5 vezes x. Ou aquela ideia que eu ensinei a vocês, quem lembra, né? De 3 para 15. Não, que borboleta o quê? Aqui é da águia. Olha, veja só. Veja só. Aqui é da águia, aqui é da águia. Aqui come a borboleta. Vê, ó. Presta atenção. De 3 para 15 está multiplicando por 5. Então, se multiplica por 5 aqui, vem aqui em cima e também multiplica por 5. Foi isso que eu ensinei a vocês, né? Então, fica x vezes 5, fica 5x. Né? E aqui também, ó. Agora, de 5 para 15, multiplica por quanto? Multiplica por 3. Então, pega esse x aqui e também multiplica por 3. Aí fica 3x. Em vez de pegar, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, pode usar esse raciocínio. Olha aqui agora, vê. Aqui é 1. De 1 para 15, multiplica por quanto? Por 15. Então, pega o 16 e também multiplica por 15. Aí eu faço aqui, ó, continha aqui, ó, 16 vezes 15. Vamos lá? 5 vezes 6, 30. Sobe 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Aí aqui, ó, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Oi? Alguém não entendeu, parece, como chegou esse resultado. Ah, isso aqui é uma tava ocupado aqui. Desculpa. Ó, sim, aí aqui deu 240. Veja só, isso aí é uma técnica, tá? Você pode usar aquela que você já usa na escola, que é dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Por exemplo, 15 aqui dividido por 3 dá 5. 5 vezes x, aí bota aqui, 5x. Menos, repete o menos.
15 dividido por 5, 3. Aí 3 vezes o x em cima fica 3x. Pode fazer isso também, certo? Ou aqui, ó, 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 16, 240. Pode fazer isso, tudo bem? É só porque o meu aluno eu treino assim. Ó, pergunta, quanto é que multiplicou? Multiplica em cima também. Porque é uma fração equivalente, né? Porque eu multiplico embaixo, também tem que multiplicar em cima para não alterar o valor da fração. Tudo bem? Aí, veja. Perceba que eu tenho 15 nos dois membros da equação. Concorda comigo? Eu tenho 15 no primeiro membro da equação, denominador todo, né? Todo o primeiro membro está dividido por 15 e todo segundo membro está dividido por 15. Aí eu posso vir aqui e eliminar esse denominador, já que ele está dividindo dos dois lados. E aí eu vou operar aqui, ó, 5x menos 3x vai dar o quê? 2x igual a 240. Perfeito? Dividir os dois lados por 2, eu vou ter x, então, igual a 120. E o número é 120. Tudo bem? Essa é a resposta. Então, resposta aqui, o número é 120. E pergunta qual é esse número? Resposta, o número é 120. Beleza? Dá um print aí na tela, vamos para a próxima. Vamos lá. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é igual a 4 nonos do total desses livros. Quantos livros Alberto possui? Como ele está pedindo quantos livros Alberto possui, eu vou representar o número de livros. Preste atenção. O número de livros. Por quem? Adivinha. Adivinha por quem eu vou representar o número de livros? X. 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 Veja só. X. Então, o número de livros, X. Alberto verificou que a terça parte do número de livros. Então, ó, se o número de livros é porque agora você tem que entender. Veja, o X não é apenas um número, ele está representando o número de livros. Então, a terça parte, veja, a terça parte do número de livros eu represento como? X sobre X sobre 3. 3. X sobre 3. Mesma coisa, eu vou colocar aqui, ó, bem pequenininho. X sobre 3. Então, a terça parte do número de livros que ele possui. Certo? Mais, tá vendo mais aqui, ó? Bem discreto. Mas tá aqui o mais. Vai ter soma, hein? Mais 5. 5 é 5 mesmo, né? É o número 5, ó. Mais 5. É porque ele escreveu, né? Ele colocou por extenso 5. Então, vamos lá. Eu já vou escrever isso aqui, hein, gente? Vamos lá, porque tem mais informação, então é bom a gente ir devagar. Então, vamos lá. Vamos colocar essa primeira parte. Bem devagar. A terça parte do número de livros, eu estou representando x sobre 3. Mais 5. Aí vem agora aqui, ó. É igual. É igual. Vai vir o igual, né? É igual. Então, bota o igual aqui. O primeiro membro da equação já está montado. Todo mundo entendeu o primeiro membro, sim ou não? Sim. 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 Então, vamos lá. É igual o quê? A 4 nonos do total desses livros. Uau! 4 nonos. Como é que eu represento 4 nonos? 4 sobre 9. 4 sobre 9. 4 sobre 9. Agora é 4 nonos de quê? Do total dos livros. Então, é 4 nonos de x vezes x. Lembra do di que eu estava falando no início da aula? Lembra? 2 terços. Deixa eu botar aqui bem rápido, só para tu lembrar. Ó, foi aqui, ó. Aqui, ó. Na letra E. Aqui, ó, na letra E. Olha para cá, para a letra E. 2 quintos de um número. Não foi? Aí eu disse, o di, gente, é vezes. 2 quintos vezes x. Que aí gerou para mim 2 quintos x. Então, é o que vai acontecer ali agora. Veja. 4 nonos do total desses livros.
quem é o total desse livro? X. Então, 4 nonos de X é 4 nonos vezes X. 4 nonos X. Não precisa colocar esse vezes. Show? Top ou não? É isso aí. Está montada a equação. Show. Veja só. MMC. Porque eu tenho mais do que um denominador aí. Eu tenho 2 denominadores diferentes. Qual é o MMC entre 3 e 9? É 9, né? É 9. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Sim. Pronto. É 9. Por quê? Porque 9 é múltiplo de 3. Repete a última parte. Vou repetir. Veja só. Ele diz aqui que é igual a 4 nonos do total desses livros. Tá? Deixa eu destacar aqui, ó. 4 nonos do total desse livro. 4 nonos, eu escrevi aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Vamos puxar para cá. 4 nonos é 4 sobre 9. De quê? De ou do total de livros. 4 nonos, então, de X. Só que eu represento esse de, toda vez que tiver esse 4 nonos de uma fração, né, de ou porcentagem de algo, eu posso mudar por vezes. Isso aqui é multiplicação. Então, é 4 nonos vezes x. Que aí eu represento por 4 nonos x. Foi assim que eu representei aqui esse 4 nonos x aqui. Certo? Tudo bem? Show, pronto. Perfeito. E agora, foco aqui na equação, hein, gente? Foco aqui na equação. Veja, esse aqui foi esse 4 nonos x que eu representei. Bom, o MMC entre 3 e 9 é o próprio 9. Por quê? Porque 9 ele é múltiplo de 3. Então, sempre que eu quiser o MMC entre dois números e o maior é múltiplo do menor, então o maior já é o MMC. Então, aqui embaixo do 5 eu vou colocar 1. E aí eu vou fazer o MMC. Colocar o MMC, na verdade, que eu já fiz, que é 9. Bota 9 aqui e bota 9 aqui. E aí vamos lá. Fazer daquele jeito que você já está acostumado. Pega esse 9 aqui, né? Divide por esse 3. Dá quanto? Dá 3, né? 9 dividido por 3. Pega esse denominador novo, que é o 9. Divide pelo denominador antigo. E aí tu tem o quê? 3. Pega esse 3 e multiplica por x. Fica 3x. Mas, aqui agora, pega esse 9 e multiplica e divide, né, por 1. 9 dividido por 1 dá 9. Aí 9 vezes 5, 45. Ou usa a dica que eu já ensinei a vocês. Pega o número de baixo e pergunta assim, 3 para 9, multiplica por quanto? Multiplica por 3. Então vem aqui, multiplica por 3. Em cima também multiplica por 3 e aí fica 3x. Ó. Aqui, 3x. Certo? Aqui também, aqui embaixo é 1, virou 9. 1 para multiplica por quanto? Para dar 9? Por 9. Então, se eu multiplico embaixo por 9, vem em cima também multiplica por 9. 5 vezes 9, 45. Aqui. Show? Pode fazer isso. Tudo bem? Meu aluno eu treino assim. O meu aluno em sala de aula eu treino ele para fazer isso. Essa pergunta. Qual é o número que eu multiplico embaixo para dar ali o 9? Então, também multiplica em cima. Aí faz isso. Tira esse decoreba de divide pelo de baixo, a cidade multiplica pelo de cima. Aí tem aluno que se perde depois, não sabe se é para dividir ou multiplicar, então isso é muito confuso. Se você ficar só no decoreba, você acaba esquecendo e se confundir. Tudo bem? Tem que entender que está criando uma fração equivalente. Então veja aqui, ó, por exemplo, o 9 ó, permaneceu. Preste atenção, se o 9 permaneceu, então o 4 aqui em cima também permanece. Você não mudou o denominador. Ó, era 9 e continua 9. Então, o 4 permanece. E esse 4, gente, ele multiplica com o x e fica 4x. Ó. Vem para cima aqui o x do numerador. Certo? Agora, tem o 9 dos dois lados. Vou eliminar o 9 aqui. Elimina o 9 aqui. Tudo bem? E agora, eu vou ter apenas o que aqui, ó. Vamos para cá. Só reescrevendo, hein? 3x. Só vou reescrever, por enquanto. Ó. Igual a 4x. Legal? E aí,
Vou passar o 4x para cá, vou ter então 3x, 4x aqui, vem subtrair, ó. E esse mais 45 do outro lado eu vou subtrair, vai ficar menos 45. Ficou aqui então 3x menos 4x, dá menos x. Menos x igual a menos 45. Você sabe que quando o coeficiente do x está negativo, eu preciso multiplicar por menos 1 para mudar o sinal. Mudando o sinal aqui fica positivo e o 45, que é negativo, também fica positivo. E eu acabo de achar a quantidade de livros. Então, resposta, Alberto tem quantos livros? 45. Embaixo, né? 45. Resposta, 45 livros. Eu posso fazer mais uma. Tenho 3 minutos aí. Vou fazer mais uma. Pode ser? Ninguém falou nada, então acho que é pode. Pode ser. Pode. Pode. Vai. Deixa eu Vejam já só. tá mesmo. Vejam só. Eu vou ficar devendo mais questões aí. Então, a gente pode marcar uma parte 2 desse aulão, certo? Que eu acho que ele é muito importante, essa aula sobre linguagem algébrica e equação de primeiro grau. Porque é o que você vai encontrar nas suas Professor. provas. Ou também pode de fazer seleção. em sala de aula também, né? Pode, mas é porque na sala de Mas aula nem todo eu tenho mundo que dar viu a parte continuidade 1 aos também. assuntos do nono. Tem que dar continuidade aos assuntos do nono. E, na verdade, a gente vai estar trabalhando agora os descritores agora em outubro. Né? Mas vamos lá, a gente marca outro. Eu me organizo e a gente marca. Vamos lá. A última agora, a última. Fernanda usa 2 números diferentes de camisa de determinada marca, de acordo com o modelo. Esses números são pares e consecutivos. Você seria capaz de determiná-los sabendo que a soma deles é 86? E aí? Olha só, veja só. Olha o detalhe, hein? E os números dessa camisa de Fernanda, eles são pares, né, ó, diferente de camisa de determinada marca, de acordo com o modelo. Então, ela usa 2 números diferentes. E esses números são pares e consecutivos. Lembra que eu falei no início da aula como é que representam os números pares? Quem lembra? Sim. Como é que representa o X número par? mais 2x mais 1. Tipo 2x. Não, isso é o ímpar. Número par, 2x. Só 2x mesmo. 2x. Número par é 2x. Só 2x. Então, vamos lá. Se o primeiro número é 2x, um número par. Quem seria o que vem depois dele? Veja, esse é o número 2x par. mais 2. 2x mais 2, perfeito. Foi o que a gente tinha discutido antes. Então, se ele está dizendo, ó, são dois números pares consecutivos. São pares e consecutivos. Então, o primeiro, certo? O primeiro par, vou fazer assim, certo? Primeiro par. Vou escrever aqui, tá? O primeiro número par. Ele vai ser o quê? 2x. E o segundo número par? Segundo número par. Como a questão diz que eles são consecutivos, então eles vêm um após o outro. Então, se o primeiro é 2x, o segundo é o quê? 2x mais 2. Perfeito. Guarda isso aqui, hein? Que eu vou precisar voltar para cá. Agora vem para aqui. Ó, vamos lá. Ele diz o seguinte: você seria capaz de determiná-la sabendo que a soma deles é 86? Então, vamos lá. Somando 2x com quem? Vou colocar o parênteses, né? O brother tinha perguntado. Precisa colocar parênteses? Vou colocar aí. Aí você vai ver que não precisava. Então, veja. 2x, que é o primeiro número par, somado com o segundo, que é 2x mais 2. Isso vai dar o quê? 86. Tudo bem? E agora vamos lá. Esse mais na frente do parênteses
ele não muda nada lá dentro. Então, eu posso eliminar o parênteses e repetir o que está dentro. Mais 2x mais 2. Igual a 86. Soma esse 2x com esse 2x, vai dar o quê? 4x. E esse mais 2. Do outro lado, vou subtrair 2. Vai ficar 86 menos 2. Tudo bem? Deixa aí quem está com x de um lado e quem está sem x para o outro lado. Aí eu vou ter 4x igual a 86 menos 2, dá 84. E vou dividir 84 por 4. Qual vai ser o valor de x? 21, né, gente? 21. Certo? Agora presta atenção. Professor, deu errado. Porque a questão disse que o número era par e deu 21x. Presta atenção. O 21 é resposta? Não. Não, pois ele quer o par. Então ele já tem que... O número par. Por 2. Exato. Exato, Antônio. O número par, ele não está sendo representado por x. Ele está sendo representado por quem? Aqui, ó. 2x. Então, eu ainda não achei a resposta. Eu achei apenas o valor de x. Ah, mas o valor de x não é a resposta? Nem toda vez o valor de x é a resposta. A resposta é o que eu representei. Ele está falando aqui, ó, para descobrir quem são esses dois números pares. Então, eu achei o x. E o que é que eu faço agora? Eu venho aqui, ó, onde eu coloquei o primeiro número par, tá vendo? Ele não é 2 vezes x, então eu vou colocar 2 vezes o quê? Quem é x? 21. 21. Então, vai ficar 2 vezes x, vai ficar 2 vezes 21. Quem é o primeiro número, então? 42. E se o primeiro número é 42, sem muita demora, quem é o par que vem depois de 42? 44. 44. Então, aqui seria 44. Professor, mas daria se eu substituir? Dá, veja. 2 vezes 21. 2x mais 2. 2 vezes 21 dá o quê? Dá 42 mais 2, que vai dar 44. T4. Tá, mas aí já não precisava fazer essa conta, né? Se tu já achou o primeiro número par, que é 42, o segundo seria o que vem depois dele, 44. Tudo bem? Então, resposta aí, resposta, os números são 42 e 44. Então, aí foi o exemplo de uma questão que o valor de x ainda não era a resposta. Olha aí, vou repetir. Foi uma questão em que o valor de x ainda não era a resposta. Você tinha que achar o valor de x e depois voltar na sua representação, que você representou o número par por 2x, então tem que pegar o valor de x, que é 21, multiplicar por 2 para dar a resposta. E depois pegar o segundo número par, que era só adicionar 2, e você teria aí. Então, resposta, os números são 42 e 44. Certo? Gente, foram questões que, para quem levou a sério aí, desenrolou bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mandar para vocês essas questões aí. E vou mandar as outras que também eu iria fazer, mas a gente marca uma outra aula para resolver as outras. Então, vamos lá. Eu vou mandar as questões da aula, do vídeo anterior, né, a esse que a gente gravou aqui hoje. Vou mandar o da aula de hoje. E eu já vou mandar as questões da próxima aula. Porque aí eu marco um aulão rápido, né? Uma aulinha rápida online. Eu aviso a David e ele divulga para vocês aí nos grupos aí do WhatsApp. E a gente pega e marca essa aula em 1 hora só para resolver as outras questões, tá? Lembrando que eu não vou dar uma aula de linguagem algébrica novamente. Eu vou dar continuidade, eu vou continuar resolvendo aí com vocês questões, ok? Inclusive, vai entrar algumas questões que se resolveria por sistema de equações, só que eu vou usar uma linguagem que você não vai usar sistema. Depois eu mostro os sistemas também, para a gente poder revisar. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula online. Bye, bye. Fui. Beijo no coração. Fiquem com Deus.